Fala, meu querido, boa noite, pessoal, boa noite, o pessoal tá chegando aí. Estou aqui com a incumbência de fazer uma live. Muitas pessoas, eu coloquei essa semana aí um depoimento de uma cliente que estava passando por um processo aí de algumas doenças físicas, etc. E basicamente ela falou lá no vídeo, né? Que ela está com problema de diabetes tipo 2, que foi recentemente diagnosticado. E eu coloquei o depoimento dela lá e um monte de gente mandou direct para mim, perguntando como é que é isso, se eu estou curando a diabetes, o que é que eu estou fazendo, se eu sou médico, enfim. Eu vou tentar ficar aqui na live sem usar meu óculos para ver se eu consigo ler aqui o que vocês estão colocando. E fala, Alessandro, beleza? Ricardo, deixa eu ver mais que tá aqui. Ai, meu Deus, acho que eu vou ter que botar o óculos mesmo. Então, vamos lá. Zene, Cupim Saboroso do Vale, Cleide Brito, então sejam bem-vindos. Assinando para todo mundo aí, ainda estou aprendendo aqui a mexer nesse trem aqui ao vivo, mas vamos lá. Depois que eu coloquei o depoimento, muitas pessoas mandaram direct para mim, querendo saber sobre o tratamento, como é que funciona, se eu sou médico. E eu resolvi falar um pouquinho aqui com vocês agora à noite. É uma live surpresa, não divulguei, mas eu decidi falar porque tinha muitos comentários, muitas pessoas perguntando, muitas pessoas me mandando direct, indicando outras pessoas, enfim. Como vocês sabem, que me segue já sabe, eu sou hipnoterapeuta, só que desde quando eu fiz a minha formação em hipnoterapia, eu passei a acreditar diante de tudo que eu já li, de tudo que eu aprendi. Eu tenho algumas formações internacionais em coaching, e depois que eu fiz a minha formação em hipnoterapia, eu entendi de fato que a nossa mente, ela controla a nossa vida inteira, tá? Então, em algum momento da história aí no passado não muito recente, criou-se a separação, né, entre o que é o corpo e o que é a mente. Eu não sei, algumas teorias dizem que foi um processo entre a Igreja Católica e a medicina, não sei. Eu sei que o que eu conheço é que um pedaço da história ficou cuidando da mente e outro pedaço da história ficou cuidando somente do corpo. E depois desses estudos todos, né, eu acabei confirmando para o que eu já acreditava, de que o nosso corpo e a nossa mente é um sistema único, então não dá para a gente separar. E aí, essa cliente do último depoimento que eu coloquei, Felipe, boa noite, Luzi, boa noite, quem está mais aqui? Caicai, não estou lendo. Tá, depois eu vou falando o nome de vocês todos, tá? Então, dentro dos conceitos hoje de atendimento que eu tenho, eu trabalho com a hipnoterapia avançada. Além da hipnoterapia avançada, eu tenho uma formação que eu fiz na Suíça chamada Hipnocel, que é uma hipnoterapia para alteração celular. E eu tenho uma formação chamada Decodificação Mente-Corpo, do Dr. Carlos Ribeiro, que é um neurocirurgião de São Paulo. Eu tenho alguns conceitos que eu utilizo também do professor Jailson Pinheiro, de Salvador, que é neurocientista também. Então, assim, o que eu costumo dizer nas minhas palestras é que eu não cito muitas coisas de teóricos, etc., porque eu basicamente trabalho com a minha prática clínica, tá? O tempo inteiro eu estou falando do que eu faço, do que eu já vi acontecer, das coisas que eu acredito. Então, eu não vou falar palavras bonitas aqui, falar termos técnicos, mesmo porque meu papel aqui não é esse, tá bom? É somente compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês e falar sobre aquele vídeo do depoimento que é da cliente, né? Então, dentro das técnicas da decodificação mente-corpo, a gente utiliza conceitos da nova medicina germânica.
Então, hoje eu tenho absoluta certeza que não existem doenças. Simplesmente não existem doenças. Eu não sei do que é que você acredita, eu vou respeitar se você não acreditar no que eu falar para você. Então, assim, eu vou falar aqui para vocês aqui da minha verdade, tá? É a minha verdade, não é a de vocês. Então, se alguma coisa em algum momento não fizer sentido, eu espero que você não descarte, deixe num cantinho aí, que em algum momento desse bate-papo aqui, isso pode vir a fazer sentido para você, tá bom? Pessoal do Espaço Clean entrou, bacana. Muito obrigado pela presença. Então, como assim não existem doenças? Como não existem doenças? Eu acredito hoje que todas as doenças, o que a gente chama de doenças, né? Na verdade, são adaptações, prestem atenção, são adaptações que o nosso corpo vai tendo diante de uma demanda emocional, de uma necessidade emocional. Então, para falar lá do caso da Eliette, que está lá no depoimento, ela me procurou por conta de uma diabetes, tá? Mas assim, Tássio, você recebeu a cliente para você curar a diabetes dela? Não. Eu recebi a Eliette, eu recebo qualquer outro cliente, seja ele que tenha fibromialgia, ou que ele tenha câncer, ou que ele tenha problemas ósseos, problemas musculares, enxaqueca, qualquer tipo de sintoma que o cliente me traga. Eu sei que aquele sintoma não é o problema dele. O sintoma nada mais é do que um aviso que o nosso corpo está nos dando de que tem algo errado conosco, tá? Então, o sintoma não é um problema. O sintoma é só o aviso, é a pontinha do iceberg, né? Você vê aquela pontinha ali de gelo para cima do mar ali, você pensa que aquilo ali é só um bloquinho de gelo e tem aquele mundo lá por baixo, tá? Então, o sintoma não é o problema, não é o problema de ninguém o sintoma. O sintoma muitas vezes é um aliado para nos avisar que a gente precisa cuidar da gente. Então, dentro dos conceitos da nova medicina germânica, quando um cliente me procura que ele tem qualquer tipo de problema físico, seja lá qual for, seja lá o problema qual for, a gente consegue mapear, através do problema físico, a gente consegue mapear, e dentro de algumas técnicas da decodificação mente-corpo, eu consigo mais ou menos entender qual é a demanda emocional que está ligada àquele problema físico que a pessoa tem, que ela chama de doença, tá? Que ela chama de doença, que ela já foi para o médico, e o médico passou os exames. Inclusive, vou fazer um adendo aqui, a minha última palestra, eu falo muito sobre isso, muito sobre autoconhecimento, e eu quero que vocês entendam que o nosso corpo é a maior máquina de autoconhecimento que existe, porque, não sei se vocês já ouviram falar no conceito de biofeedback, mas o nosso corpo o tempo inteiro, ele está gritando para a gente, está nos dando sinais do que está errado. Então, quando você conhece como seu corpo funciona, como sua mente funciona, você automaticamente já começa a ser o seu próprio médico, tá? Você já começa a entender por que as coisas acontecem, de que forma elas acontecem. Então, eu lido com problemas físicos hoje, não porque eu tenho uma formação na área de saúde, porque eu não tenho. Mas o que é que acontece? O que é diabetes? A diabetes, a pessoa ela faz uma medição ali, eu não vou falar assim, como eu falei para vocês, não vou falar termos técnicos, não é a verdade absoluta que eu vou falar para vocês, mesmo porque eu não sou médico, tá? Não tenho propriedade para falar detalhes do que acontece organicamente, biologicamente na pessoa, mas eu sei da prática, tá? Então, uma pessoa com diabetes, o que acontece? Ela está com alto índice de açúcar no sangue, ok? Então, está com muita glicose. Então, existem alguns mecanismos no nosso corpo que eles funcionam, uma coisa assim, extraordinária o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente tem um componente que a gente chama de insulina. Essa insulina ela vai pegar essas
esse açúcar que está no sangue, né, vamos chamar assim, vamos falar bem no popular, ela vai pegar o açúcar que está no sangue e vai depositar isso, porque essa glicose, esse açúcar, é uma fonte de energia para o nosso corpo, e essa fonte de energia, ela precisa ser deslocada para dentro das células, tá? Porque a missão número 1 da nossa mente é manter a gente vivo, e a missão número 2 é a economia de energia, tá? Então, esse açúcar que a gente ingere, que a gente tira dos alimentos, que mais especificamente é a glicose, né? E tem alguns outros nomes mais técnicos ainda, mas o que você precisa saber agora que é açúcar, tá? Simplesmente açúcar, vamos resumir nisso. Então, o que acontece? Em determinados momentos, toda vez que seu corpo precisar de energia, as suas células, porque nós somos formados de célula, toda vez que nós precisarmos de energia, os componentes do nosso corpo, eles vão tirar o açúcar que está depositado lá no nosso fígado, ele vai tirar nos depósitos originais disso, ele vai tirar esse açúcar e ele vai transportar esse açúcar para as células, tá? E aí esse transporte são feitos pelo LDL e HDL. Você já fez exame de sangue alguma vez na sua vida, você já deve ter ouvido falar nisso, como é que está os níveis de LDL e HDL, né? Então, esse LDL e HDL são os transportadores. É como se fosse o buzu do açúcar, tá? Ele vai levar o açúcar para a célula e o que não for utilizado das células, ele devolve, entra no buzu de novo, devolve e volta para o depósito lá de açúcar do corpo. Então, só que o que acontece? Se o açúcar é para nos dar energia, e toda vez que a gente precisa de energia, deixa eu ver quem está aqui, Mariana, boa noite, Hipno Recife, o que mais? Ai meu Deus, eu estou tentando ler sem óculos, tá gente? Mari Cristina Vieira, oi, sejam bem-vindos, todo mundo seja bem-vindo, me perdoe se eu não falar o nome de alguém, tá? Então, esses buzus aí, essas vans aí de transporte alternativo aí, elas ficam levando o açúcar, né, para as células e o que não é utilizado volta e ela vai depositado no lugar que é de direito no nosso corpo. E aí quando nós precisamos de energia, seja lá para o que for, quando nós precisamos de energia, essa energia ela é depositada, entra na nossa corrente sanguínea para que a gente possa lutar ou fugir, que é o mecanismo que é utilizado pelo nosso sistema nervoso central para basicamente nos manter vivos, né? Ou luta ou fuga. Toda vez que você está numa situação de perigo, de estresse, de medo, de angústia, você entra em luta ou fuga, e nesse momento se você entra em luta ou fuga, de qualquer jeito, você vai precisar correr. Você vai precisar de energia para fazer isso. Ou correr ou para bater, tá? Então, eu já estou entrando um monte de assuntos aqui, mas todos eles estão correlatos, tá? Então, toda vez que você faz isso, você vai precisar de energia. Então, para você ter energia no seu corpo, para você conseguir fazer todos esses movimentos, você vai precisar dessa energia, e essa energia vai ser produzida pelo açúcar que está na sua corrente sanguínea. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem problemas emocionais ou traumas emocionais, como a gente chama, ou disfunções emocionais, a mente dela, a mente subconsciente dela, que cuida de todas as memórias dessa pessoa, e hoje eu inclusive botei um post lá falando sobre os 18 anos do atentado das Torres Gêmeas, tá? É bem interessante que você leia esse feed que eu coloquei hoje para você entender o que eu estou falando aqui, sobre as memórias, tá? Então, toda vez que a pessoa sofre um trauma emocional, que o subconsciente armazena aquilo ali em forma de emoção. Oi, quem entrou mais? Mari Cristina, Daniela,
Sejam bem-vindas, tá? Estou falando aqui sobre hipnoterapia e doenças físicas, tá? Então, quando você passa por um trauma emocional, que aquilo ali fica armazenado na sua mente, para que em algum momento da sua vida, a sua mente subconsciente possa proteger você, aquilo ali se transforma numa programação. Toda vez que acontecem outras coisas na sua vida, eu vou falando muito rapidamente aqui, isso se torna o que a gente chama de uma programação, tá? E essa programação, assim como no computador, ela precisa ser executada. Não há como o subconsciente não executar uma programação, tá? É uma programação, ela precisa ser executada até que surja uma nova programação no subconsciente, e daí, a partir do momento que essa nova programação é estabelecida, aquela antiga programação, ela por si só, ela perde a força e ela não precisa ser mais executada pelo seu subconsciente, porque agora existem novas programações. Então, quando uma pessoa passou uma parte da vida dela segurando e trazendo e carregando um peso e traumas, o que é que vai acontecer com essa pessoa? O subconsciente vai ficar avisando para ela o tempo inteiro que em algum momento do dia dela, da vida dela, da noite, de dormir, de acordar, de fazer uma academia, de trabalho, ou de um relacionamento, ou na lida dos filhos, ou com o parceiro ou com a parceira, em qualquer momento da vida dela, mediante aquela programação que ela aprendeu lá do passado dela, ela precisa estar pronta para lutar ou fugir, tá? Então, quando a pessoa traz uma programação de que esses traumas estão como uma programação base que precisa ser executada, o subconsciente da pessoa sempre vai falar para ela e vai bater no ombro dela e dizer, fica esperto, porque em algum momento alguma coisa de ruim vai acontecer com você. Ou alguém vai lhe dizer alguma coisa, ou alguém vai lhe xingar, ou alguém vai lhe agredir, ou alguém vai desfazer de você, ou alguém vai falar mal de você, ou vai acontecer um acidente. Enfim, tudo de ruim que a gente passa o dia hoje assistindo esses programas, a gente não no sentido não, né? Algumas pessoas passam assistindo programas que lidam com questões policiais, com acidentes, com morte, com um monte de coisas. Então, o subconsciente, nada mais, nada menos, ele está o tempo inteiro em alerta, porque ele tem uma programação dizendo para a pessoa, fica esperta, que a qualquer momento você vai precisar entrar em luta ou fuga. Então imagine o seguinte, que se eu acordo de manhã, vou almoçar e vou deitar à noite com uma programação de alerta, significa o tempo inteiro que eu vou precisar manter meu corpo preparado para uma luta ou para uma fuga. E para que eu possa fazer isso, o que é que eu preciso? Eu preciso manter níveis de energia à disposição dentro da minha corrente sanguínea. Então, quando uma pessoa vem me procurar com diabetes, não é que eu estou tratando a diabetes, porque a diabetes não é o problema dela. Lembra que eu falei? A diabetes não é um problema, a diabetes não é uma doença. A diabetes é um sintoma. A diabetes é um sintoma de uma adaptação que o corpo está passando devido a uma demanda emocional, uma necessidade emocional, que essa necessidade emocional é alimentada, é retroalimentada por uma programação que a pessoa traz da vida dela, não importa quando aconteceu. Pode ter acontecido com 2 anos de idade, pode ter acontecido com 5 anos de idade, não interessa. Então, toda vez que a pessoa traz para mim hoje um caso clínico, um caso físico, eu atendo. Mas é porque eu vou cuidar daquilo? Não. Eu vou cuidar das emoções que possam estar fazendo com que o corpo da pessoa se adapte àquela necessidade emocional. E aí, qualquer tipo de doença que a pessoa traga, nós temos alguns tecidos no nosso corpo, e esses tecidos
segundo as definições da nova medicina germânica, esses tecidos são impactados mediante um trauma que a pessoa passa. Então, o trauma é uma tríade, né? Uma pirâmide, vamos imaginar uma pirâmide. Então, toda vez que você sofre um trauma, você cria um impacto na sua psique, você cria um impacto no seu cérebro e você cria um impacto em algum órgão, tá? Então, quando a pessoa vem com uma necessidade física, eu mapeio qual é o órgão. Dependendo do órgão, eu sei que região do cérebro está atingida e, mediante a região do cérebro que está atingida, eu sei mais ou menos qual é a emoção que está envolvida nesse processo. Então, como eu falei para vocês, nós temos alguns tecidos que hoje são mapeados pela nova medicina germânica. A gente tem um tecido endodérmico, tem um mesodérmico, tem um ectodérmico, e aí, enfim, isso são coisas mais técnicas, mas basicamente o que é que vocês precisam entender? Quando a cliente lá falou no depoimento dela que ela estava curada, dos traumas emocionais que faziam com que os níveis de açúcar no sangue dela estivessem o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando ela veio fazer a anamnese, ela estava com a glicose dela em 300. Depois que ela passou pela terapia, como ela relata lá, 25 dias depois da terapia, os níveis de glicose dela já estavam, a glicemia, né? Os níveis já estavam em 97, 20 dias depois da terapia, 25 dias, se eu não me engano. E aí ela teve uma redução em outro marcador, que é o nível de alguma coisa glicada, se não me engano, eu não lembro agora o nome que ela falou para mim, que teve uma redução de 3 ou 4%. Então, se ela chegar a 5%, ela não tem mais diabetes. Tá? Se essa redução chegar a 5%, ela não é considerada mais uma pessoa diabética. Então, ela já reduziu, se não me engano, 3 ou foi 4%. Tá? Então, essa pessoa simplesmente ela está agora sabendo lidar com essas emoções, e essas emoções não estão mais pedindo com que o corpo se adapte a novas necessidades emocionais. Então, vamos metaforizar aqui esse processo. É como se o sistema pensasse da seguinte forma: peraí, então agora não tem mais o perigo me rondando? Então eu posso me acalmar agora está tudo bem, então não existe mais a necessidade de a qualquer momento eu preciso entrar em luta ou fuga? Então tá, entendi. Então todos os componentes biológicos da pessoa vão começar a entrar num estado que a gente chama de homeostase, que é um estágio de equilíbrio de suas funções biológicas, tá? Então, toda vez que você passa por algum processo que você sofre um desequilíbrio, o teu corpo, por exemplo, você tomou um susto, de repente você tomou um susto, então naquele momento ali seu sistema nervoso entra em luta ou fuga, o que é que está acontecendo, e injeta noradrenalina no seu corpo, sobe cortisol, e de repente você descobre que foi um alarme falso, que foi somente uma brincadeira que alguém fez, e imediatamente você entra em um estado de homeostase. Só que quando você entra em homeostase, você entra numa fase lá da nova medicina, da decodificação mente-corpo, da nova medicina germânica, que a gente vai chamar de PCL, né? Uma fase de cura, uma fase de resetar o sistema, né? Eu dei um boot no meu sistema, eu tomei aquele susto, poxa, é uma brincadeira? Tá, vou relaxar. E nesse momento que você relaxa, pode vir uma dor de cabeça, pode vir uma tontura, pode vir uma diarreia, pode vir uma dor de barriga, não sei. Então, muitas coisas podem acontecer, e isso tudo é controlado pela nossa mente como um todo, né? Eu não vou falar aqui de consciente, subconsciente, inconsciente e tal,
é controlado pela nossa mente, que é o nosso sistema inteiro, tá? Eu vou botar o óculos aqui para eu ler uma perguntinha que tem aqui. Solicitação para participar do seu evento ao vivo. Não foi pergunta não, tá? Ela, Edna entrou, seja bem-vinda. Se eu não falei o nome de alguém aqui, me perdoem. Mas enfim, vamos lá. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, deixem aí, tá bom, gente? Sobre esses problemas de origem física, origem emocional, etc. E aí, se eu puder, imediatamente eu respondo com o maior prazer, tá? Aninha entrou aqui. Tudo bem, Aninha? Como é que tá você? Tudo em paz? Tá melhorando? Tá tranquilo? Tudo bem aí? Joia. Então, como eu estava falando para vocês, então nós estamos hoje simplesmente, gente, vivendo uma fase, a humanidade está vivendo uma fase que nós estamos resgatando todos os conceitos que já existem há milhares de anos. Desde o Egito Antigo, que tinham lá os faraós, que tinham os templos do sono, que as pessoas deitavam lá numa pedra, e aí tinha um cara lá que era considerado como se fosse o pajé dos índios hoje, né? Que ia lá cantar uma musiquinha ou ia fazer alguma coisa, e simplesmente a pessoa que se deitava naquela pedra ali, ela acreditava que assim que ela abrisse os olhos dela, elas iriam estar curadas, ou iriam estar melhor, ou enfim. Elas acreditavam nisso. E adivinha o que é que acontecia quando essas pessoas abriam os olhos? Então, sem falar aqui em crenças de ninguém, tá? Eu estou falando de ciência, eu estou falando da minha verdade, eu estou falando da minha prática clínica, do que eu conheço. Então, nós aqui estamos tentando resgatar e fazer com que as pessoas acreditem. Em todas as palestras eu falo isso. A minha missão é fazer com que vocês acreditem que tudo que vocês precisam já está dentro de vocês. Vocês só precisam de compreensão do que acontece com vocês e se conhecer. Autoconhecimento é a palavra. Não existe outra forma de você ficar bem, de você vencer seus medos, sem que você tenha autoconhecimento. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu não sei quanto tempo tem de live e eu não estou vendo aqui se tem um controle aqui, 1 hora, não estou vendo o contador, nada. Mas vamos lá, vou falando, se interromper eu tento voltar, não sei, tá? Eu tinha planejado falar uns 10 minutos, estamos falando aqui de hipnoterapia e doenças físicas, é uma live surpresa, eu quis fazer porque chegaram muitas perguntas, mediante o depoimento de uma cliente deixou para mim, tá? Falando sobre que ela está se curando de uma diabetes, tipo 2, tá? E como eu falei para vocês, eu recebo hoje pacientes que têm qualquer tipo de problema físico também, reiterando que eu não tenho nenhuma formação médica, nenhuma formação de saúde, e eu não curo diabetes, eu não curo câncer, eu não curo enxaqueca, não curo nada. Eu vou sempre atrás da causa emocional que está por trás do sintoma que a pessoa tenha. Porque, como eu falei logo no início, para quem chegou agora há pouco, eu acredito que não existem doenças. O que existem são adaptações que o nosso corpo vai tendo mediante uma demanda emocional. Beleza? Então, como eu estava falando para vocês aqui, então esse resgate do poder de autocura que o nosso corpo tem, que a nossa mente já tem. Quando você, por exemplo, você já deve ter sofrido um corte em algum lugar do seu corpo e em algum tempo depois, sei lá, 30 dias depois, 60 dias depois, esse corte tinha cicatrizado e muitas vezes ele nem aparece mais. Vocês acham que é porque você botou uma pomadinha ali que isso aconteceu? Vocês acham que é porque você botou um sprayzinho ali, que botou uma gaze, que botou um band-aid que isso aconteceu? Não. Isso aconteceu porque a nossa mente inconsciente, ela já sabe o que ela precisa fazer para a gente se curar de tudo que a gente precisa, para o corpo entrar em homeostase.
A natureza nos fez perfeitos. Agora, o nosso subconsciente pega tudo que a gente aprendeu na nossa vida, pega tudo que a gente passou na nossa vida, o que a gente entendeu que naquele momento lá que passou aquelas coisas na nossa vida, aquilo ali não foi uma experiência legal pra gente, e ele cria uma programação. E ele vai passar o resto da sua vida inteira falando pra você dessa porra, dessa programação. E enquanto você não resolver sua programação, enquanto você, preste atenção, enquanto você não tiver autoconhecimento, não entender que programação é essa, não vai adiantar você ler livro, não vai adiantar você cantar música, não vai adiantar você ouvir conselhos de ninguém. Enquanto você não entender que você precisa de compreensão, vai ser muito difícil você ficar bem. Se você está passando por algum problema hoje, seja físico ou seja emocional, não interessa se você tem um câncer, não interessa se você tem a fibromialgia, ou não interessa se você tem dor de cabeça todos os dias. É a mesma coisa, para a mente é a mesma coisa. Ela simplesmente está batendo, fazendo toque, toque aí, toque, 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 toque. Eu estou aqui, você tem um problema, e enquanto você não olhar para dentro, para você me enxergar, esse problema vai continuar. E eu vou piorar. E muitas vezes, o que é que acontece? Você pega o problema, arranca o problema de você, tá? Então, muitas vezes, o que é que acontece? Eu acho que eu já coloquei um post falando sobre cirurgias plásticas. Então, muitas mulheres, elas não estão felizes, não estão com a sua autoestima bem. E aí o que é que elas fazem? Yara, Carla entrou, tudo bem, Yara? Então, elas não estão com a autoestima em dias. E aí, porque está com um pezinho a mais, ou quer mudar alguma coisinha, ou tem um seio pequenininho, ou tem um seio muito grande, ou tem uma barriguinha, ou tem um colote, ou tem não sei o quê, ou quer tirar a bunda, quer botar a bunda. Enfim, essas mulheres não estão com a autoestima bem, ou estão com obesidade. E aí, o que é que elas fazem? Não, peraí, eu já sei como dar um jeito nisso. É só eu ir ali, pagar, deitar numa maca, o médico vai passar um bisturi em mim, vai começar a arrancar um monte de pedacinho de mim e tá tudo certo. Ok? Então, por que é que essa pessoa tem obesidade? Por que ela tem obesidade mórbida? Por que ela tem uma compulsão alimentar? Por que a pessoa precisa fazer uma cirurgia bariátrica? Você já ouviu falar de alguém que fez uma bariátrica e depois engordou de novo? Então, enquanto você não parar e olhar esse toque, 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 que a sua mente está falando para você, ó, se você não olhar para aqui para dentro, para você resolver seus problemas internos, não vai adiantar você mexer aí fora. Não vai adiantar você mexer aí fora, porque a demanda vai continuar. E o seu corpo automaticamente vai atender essa programação, essa demanda emocional, tá bom? Então, eu dei uma entrevista uma vez falando sobre isso, fiz um post também, no meu Instagram tem um post falando sobre isso, sobre cirurgias plásticas. Se você estiver pensando em fazer uma cirurgia plástica, ou se você acha que uma cirurgia plástica, ou se sua cirurgia plástica vai ser a semana que vem, eu peço que você leia esse post, porque ele é bem legal, tá? Então, a hipnoterapia, gente, é um processo pelo qual a gente faz uma reeducação emocional para que a pessoa se livre de todos esses traumas e essas demandas emocionais que ela vem trazendo da vida dela, muitas vezes da vida dela inteira. No caso lá da Eliette, ela está com 60 anos e os traumas delas aconteceram quando ela era criança. Então imagine só uma pessoa carregar uma merda dessa, um peso desse, durante 50 anos da vida dela. E eu recebo pessoas que têm, sei lá, 15 anos de depressão, 10 anos de depressão, 7 anos com síndrome do pânico, todo dia passando mal, indo para emergência. Cara, é impressionante. Então,
Inclusive, a gente está no mês de Setembro Amarelo, a gente está, muitas pessoas falando da campanha do suicídio, em prol da vida, falando muito da vida, que as pessoas não isso, e as pessoas em aquilo. Gente, vocês precisam entender que as pessoas suicidas, elas não querem tirar a vida delas. Elas não querem cessar a vida. Elas querem cessar uma dor. E essa dor é uma dor emocional. Então, o subconsciente, ele, para livrar a pessoa dessa dor, às vezes ele faz bobagem. Eu falei para vocês que a nossa missão número 1 da nossa mente é sobrevivência. E a sua mente não vai deixar você cometer uma barbaridade dessa. Ela não vai deixar. Só que quando você tem uma demanda emocional, quando você começa a ouvir vozes, tem uma coisa interessante que eu não sei se vocês sabem, mas a nossa mente não distingue o que é real do que é imaginário. Ela simplesmente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, quando você imagina, quando uma pessoa dessa ouve vozes, a mente dela acredita que aquilo ali é real. E eu não sei o que é que essas vozes estão falando para essas pessoas, tá? Então, essas pessoas, elas não querem cessar, elas não querem perder a vida, elas não querem se matar. Elas querem matar uma dor que está dentro delas, que é uma dor emocional. Então, enquanto elas não entendem o que é autoconhecimento, enquanto elas não compreendem, enquanto elas não olharem para dentro, para buscarem com ajuda profissional, é lógico, tá? Não adianta a gente dar conselhos, não adianta você conversar com um vizinho, você precisa de, não sei se é o seu caso, mas você precisa de uma ajuda profissional, tá? Essas pessoas que têm tentativa de suicídio são pessoas perigosas? Absolutamente, eu já atendi várias pessoas dóceis, mas os pensamentos que estão ali na cabeça dela o tempo inteiro tá ali cutucando, tá incomodando ela. E tem horas que a pessoa não se vê com outra alternativa, ela quer acabar com essa dor, ela quer acabar com essa agonia, essa angústia dentro dela, tá bom? Então, o que a gente precisa entender é que essas pessoas não querem acabar com a vida delas, elas querem acabar com a dor. E a gente só vai encontrar a dor. Lembra? A dor é um sintoma. A necessidade de pensar, ou o pensamento suicida não é o problema. O pensamento suicida é um sintoma de uma necessidade emocional, assim como o câncer, assim como a esteatose hepática, assim como a enxaqueca, assim como a fibromialgia. Tudo isso são demandas emocionais, tá? E a gente aqui fora chama tudo isso de problema e de doença, ok? Então, Paulo, boa noite, Paulo. Então, gente, então é isso. Como eu falei para vocês, eu lido com essas pessoas porque eu passei por diversas formações e desde quando eu fiz a minha formação em hipnoterapia, eu nunca pensei em ficar somente lidando com pessoas que têm depressão, pessoas que têm fobia de alguma coisa, pessoas que têm, sei lá, qualquer tipo de disfunção emocional que a gente conhece por aí, né? As mais comuns são depressão, síndrome do pânico, toque, essas coisas aí são coisas que eu considero hoje que são as mais simples que eu atendo, tá? Mas, se você hoje está passando com qualquer tipo de problema físico, se você conhece alguém, se você tem alguém na família que tenha qualquer tipo de problema físico, seja lá qualquer problema que for, esse problema físico, principalmente se ele for crônico, tá? Não estou falando se você, comecei com uma dor de cabeça agora, então é alguma coisa emocional, tá? Não. Eu estou falando se em casos crônicos, tá? A pessoa já tem, eu tenho hérnia de disco há 4 anos. Então, o que é que está comprimindo a coluna? Eu tenho um problema na C5, eu tenho um problema na C2. Cada coisinha dessa, cada partezinha dessa do corpo tem uma demanda emocional associada.
Então, quando eu falo aqui para vocês sobre hipnoterapia e doenças físicas, repetindo, deixando bem claro, tá? Que eu não sou médico, eu não trato as doenças, os nomes, né, os rótulos que chegam para mim, eu sempre vou atrás das demandas emocionais originais, ou do que a gente chama das causas, né? Das causas emocionais que possam estar ligadas a esses problemas, tá bom? Então é isso que eu queria mais ou menos falar para vocês hoje sobre o depoimento da cliente. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida aí depois, deixa aí para mim, manda um direct, deixa um recadinho para mim aí. Eu vou deixar essa live aí salva. A princípio eu não ia deixar, mas eu fui lembrando de algumas coisas interessantes para falar para vocês. Então é isso, gente. E para eu finalizar aqui, eu sinceramente não faço a mínima ideia de quanto tempo tem aqui que eu estou aqui. Eu não sei se já vai fechar, se não vai. Acho que aparece um reloginho, alguma coisa assim, não sei. Mas o que acontece como eu falei para vocês lá no meio dessa live, nessa última palestra que eu falo sobre autoconhecimento e sobre como o nosso corpo responde e dá sinais para a gente, eu queria deixar um recado para vocês aqui. Nesse conteúdo da palestra, eu falo de 4 elementos que fazem parte do nosso sistema digestivo, tá? E que eu estou trazendo para a minha vida e para a vida das pessoas que eu conheço, para a vida dos meus clientes, que eu acho que fazem parte da nossa vida. Alguns teóricos até, inclusive, dizem que a gente tem um pedacinho do nosso cérebro no estômago, né? Eu não sei até que ponto isso aí é... Eu nunca parei para estudar isso, sinceramente. Mas assim, Cida, boa noite, tudo bem? Então, esses 4 componentes, esses 4 elementos que eu tenho falado na minha última palestra sobre autoconhecimento é o seguinte. O nosso sistema digestivo, ele tem basicamente 4 fases, tá? A primeira fase é a ingestão, tá? Você ingere. Depois, a segunda fase é a digestão, o que você digere. A terceira fase é a absorção, que faz parte lá do seu intestino, tá? É um componente do seu intestino. E a última é a eliminação, tá? Então, ingestão, digestão, absorção e eliminação, ok? São as 4 fases do nosso sistema digestivo. São 4, eu vou falar assim mesmo, 4 fases em que o alimento entra na sua boca e sai lá pelo seu ânus para você eliminar aquilo. Ele passa por essas 4 fases, tá? E aí o que é que eu estou trazendo de conceito nesse novo conteúdo da palestra? É que a nossa vida é assim mesmo. A nossa mente, tudo que a gente já passou, o nosso dia a dia, é como o nosso sistema digestivo. Mas como assim? Como o nosso sistema digestivo tem a ver com a nossa vida? Então, para você hoje que está passando por algum problema emocional, ou seja lá qualquer que seja, como eu falei para vocês, todos os problemas emocionais eles vão desencadear algum problema físico. Então, se a gente trouxer esse conceito dessas 4 partes do nosso sistema digestivo, então eu pergunto para você, eu vou deixar aqui essa reflexão para você aqui. O que você tem ingerido? O que você está engolindo na sua vida? O que você está engolindo no seu dia a dia, com as pessoas que convivem com você, com o seu chefe, com a sua família, com seus amigos? O que você está engolindo? O que você está ingerindo? E disso que você está ingerindo, o que é que você não está conseguindo digerir? O que você não consegue digerir de forma nenhuma? E esse negócio que você não consegue digerir, dependendo da forma como você digere isso, como é que você está absorvendo isso na sua vida? Você está deixando isso para você? E disso que você está deixando para você, são as partes boas, são as partes ruins? O que é que você está deixando para você? O que é que você está absorvendo? E disso que você está absorvendo ou não,
o que é que você está eliminando? O que é que você está deixando ir? O que é que você está deixando ir embora? Então, a reflexão é essa, para que vocês pensem direitinho o que você ingere, o que você digere ou você não consegue digerir, o que você está absorvendo para você e você está aguentando essa merda aí muito tempo na sua vida, meses e anos na sua vida, e o que você não consegue eliminar, tá? Porque nosso sistema digestivo é simplesmente assim. Quando você tem refluxo é porque você não está conseguindo digerir alguma coisa. Quando você tem esofagite, quando você tem gastrite, você não tá. O que é que você não está conseguindo digerir aí? Que merda é que você está ouvindo no seu dia a dia? Todos os dias aí que você está com gastrite. O que é que você não consegue digerir? O que é que não está caindo bem para você? E disso que você está passando no seu dia a dia com essas pessoas. Daniel Galvão, que honra, meu amigo. Tudo bem? Como é que está você? Tudo jóia? Então, disso que você não está conseguindo digerir. Quem foi que entrou aqui mais, meu Deus? Gente, eu falei aqui que eu estou sem óculos. Deixa eu ver aqui. Bi Rodrigues. Tudo bem, Bi? Doutora, tem mais alguém aqui? Doutora Clarice Leite. Muito bem, doutora Clarice. Seja bem-vinda. Eliana, minha irmãzinha, tudo bem? Então, disso que você não está conseguindo digerir, que você está engolindo durante anos na sua vida, que você não consegue digerir, que você está com gastrite aí agora, o que é que você está absorvendo para você? As coisas boas, as coisas ruins? O que é que você está remoendo dentro de você? O que é que você está ouvindo das pessoas? O que é que faz parte do seu dia a dia que você está deixando lá dentro, guardado dentro de você? Que você fica ruminando essa merda dentro de você. A merda, literalmente, é assim mesmo que a gente chama, né? A merda que você não consegue botar para fora. E talvez você esteja aí com constipação, ou com muita diarreia, não sei. E disso tudo, o que é que você não consegue eliminar? O que é que você não consegue eliminar da sua vida? O que é que você não consegue deixar para trás? O que é que você não consegue dar a volta por cima? Então fica essa reflexão aí, desse conteúdo que eu falei para vocês da minha nova palestra, onde eu falo de autoconhecimento, e eu peguei um ganchinho aí, né, do nosso sistema digestivo, eu falo de outros sistemas também do nosso corpo, para fazer alguns links com a nossa vida, é bem legal, bem legal. E meu intuito com esse conteúdo é provar para as pessoas que nosso corpo é uma máquina de biofeedback. Tudo que vocês precisam entender sobre autoconhecimento já está aí dentro de vocês. Então, toda vez que você vai para um médico, que o médico pede para você fazer exame, o que é um exame? O exame é uma leitura de um marcador que o seu próprio corpo está falando para você. Ó, isso aqui está errado, isso aqui está alterado, isso aqui não está. Então, os exames laboratoriais de imagem, qualquer coisa, eles servem para fazer uma leitura. É o exame que diz o que é que você tem? Não. O exame não diz o que é que você tem. O exame faz uma leitura de um marcador que está apontando que existe alguma alteração no seu organismo. E aí eu volto a falar para vocês. Quando eu sei qual é o marcador que tem o problema, eu checo aonde isso está ligado no cérebro, e de onde está ligado no cérebro, eu checo qual é a provável, assim, a necessária demanda emocional que está envolvida nesse processo, tá bom? Então é isso que eu tinha falado para vocês sobre hipnoterapia e doenças físicas. Então, naquele depoimento lá da Eliette, eu estou trabalhando sim a diabetes dela, mas não é a diabetes. O problema da Eliette não é a diabetes. Vocês entenderam? O problema da Eliette, a diabetes para ela é um sintoma de uma necessidade emocional que ela tinha. E essa necessidade emocional falava para o corpo. Corpo, fica esperto, mantém o açúcar aí, porque a qualquer momento eu vou precisar de energia total, eu vou precisar de energia absoluta, eu vou precisar ligar as turbinas a qualquer momento, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês.
Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Cida já tinha entrado, tá pausando, não sei. Eu também não perguntei se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Eu tô começando a fazer isso agora. Então, gente, muito obrigado aí por você que participou. Vou deixar essa live gravada aí. Se você conhece alguém que tenha algum tipo de demanda emocional, que esteja passando por algum dos problemas físicos que eu citei aqui, quiser compartilhar esse conteúdo, compartilhem essa live, vai ficar gravada por 24 horas, tá bom? Então, obrigado aí pela companhia, tá? E se aparecer alguém aí, eu não falei o nome, me perdoe, porque eu tô sem óculos, às vezes tô passando, não conseguindo ler, mas enfim, é isso aí que eu queria falar para vocês. Boa noite, um abraço e até a próxima.